Olá, minha querida, seja muito bem-vinda. Esse é o nosso pilar, o pilar da nutrição. É o nosso segundo pilar aqui dos nossos 7 pilares que contemplam, essa plataforma do Atitude Conceber. E hoje, nessa aula, eu vou explicar para vocês como que a nutrição pode ajudar você aí a garantir, a conquistar o seu bebê no colo, tá bom? Dentro desse pilar da nutrição, eu separei ele em 5 tópicos, tá? Que eu vou destrinchar aqui ao longo dessa aula, tá bom? Então, o primeiro tópico é saúde intestinal, o segundo é desinflamação, o terceiro é suporte para o sistema imunológico, o quarto é booster mitocondrial e o quinto é nutriente para equilíbrio hormonal. Então vamos entender cada um desses tópicos para você ver também onde que você encaixa nessas necessidades, tá? Então vamos lá. Então o primeiro deles é a saúde intestinal. E aí você deve estar se perguntando, mas Gabi, o que o intestino tem a ver com a minha gestação, com eu querer ter um filho, né? Gente, tem tudo a ver. Sim. Primeiro, porque o nosso intestino, ele é capaz de o quê? Absorver os nutrientes. E os nutrientes é a base que nós precisamos de ter no nosso corpo para produzir, por exemplo, os hormônios, né? Os hormônios são produzidos com nutrientes, tá? A modulação hormonal também, ela ocorre também através do intestino. Por exemplo, o excesso de estrogênio é excretado pelo nosso intestino. Então, se você tem endometriose, mioma, pólipo, significa que você tem predominância de estrogênio. Você tem muito estrogênio dentro do seu corpo e você precisa jogar para fora esse excesso de estrogênio. Jogar ele lá no cocô mesmo, né? Jogar para fora. E aí o que acontece? A gente precisa desse intestino funcionando muito bem para poder conseguir excretar esse excesso de estrogênio e assim diminuir a predominância de estrogênio para você conviver bem com a endometriose, para diminuir os focos da endometriose, para controlar os miomas, para você não ter mais pólipos, para você não ter mais TPM, para você não ter mais cólica, tá? Então, olha o quanto que é importante a gente cuidar do nosso intestino. E por isso que aqui na nossa plataforma do Atitude Conceber, você tem aqui um mini curso só sobre intestino. Então eu vou deixar ele linkado aqui abaixo dessa aula para você assistir e praticar a modulação intestinal, que é uma etapa muito importante que você precisa passar por ela para ter o bebê no colo, tá bom? Mas você deve estar se perguntando, mas Gabi, meu intestino ele funciona até bem, ou não, né? Você tem aí problemas intestinais, você tem gases, azia, má digestão, arrotos, né? Você não vai ao banheiro todos os dias, você tem intestino muito preso, né? Faz aquele cocô meio bolinha, ou não, seu intestino é mais para solto, né? Não tem forma, é aquele cocô mais pastoso. Isso é um sinal que o seu intestino ele não está indo bem. Isso é um sinal que você tem o que a gente chama de desbiose intestinal. Mas o que é desbiose intestinal, Gabi? Então, vou te contar. Dentro do seu intestino, nós temos inúmeras bactérias. Isso mesmo, gente, a gente tem mais bactéria no nosso intestino do que célula no nosso corpo. É muito louco isso, né? Então, essas bactérias, elas convivem ali no nosso intestino e quando elas estão em desalinho, ou seja, a gente tem muito mais bactéria ruim do que bactéria boa, a gente tem o que a gente chama de desbiose intestinal, tá? Que é esse desnivelamento mesmo entre essas bactérias. E esse desnivelamento que provoca esses sinais e sintomas de azia, má digestão, arroto, gases intestinais. Quem aí tem aquela barriguinha estufada no final do dia, que parece um tambor? Ou que fala assim, Gabi, minha barriga parece de grávida e eu não estou grávida. Chega no final do dia, minha barriga tá parecendo que eu tô com 6 meses de gravidez, né? Ou quem sofre desse intestino muito preso, muito solto. Então você tem
desbiose intestinal e você precisa consertar isso, você precisa nivelar novamente essas bactérias, diminuir as bactérias ruins, aumentar as bactérias boas através da modulação intestinal, para você começar a ter a produção hormonal correta, ter a excreção de estrogênio, controlar a predominância de estrogênio e também melhorar a absorção de nutrientes. Bom, e se você não tem problemas intestinais? Ah, Gabi, não, meu intestino funciona super bem todos os dias, eu não tenho nenhuma queixa intestinal. Eu preciso passar pela modulação intestinal? Eu diria que sim. Por quê? Porque sempre há o que melhorar no nosso intestino. Então, se você melhora ainda mais o que já está bom, você começa a absorver muito mais os nutrientes, você fica cada vez menos cansada ao longo do dia, você otimiza a sua produção de energia, você melhora essa produção hormonal. Então, mesmo que você não tenha nenhum problema intestinal aparente, faça a modulação intestinal, porque ela é uma etapa muito importante para a gente aumentar a capacidade do nosso intestino em absorver esses nutrientes, que é super importante para a nossa fertilidade, tá bom? E devemos lembrar também que quando a gente não tem, assim, às vezes esses sinais e sintomas clássicos intestinais, né? Mas você pode desenvolver outros sinais e sintomas que estão ligados ao intestino. Eu vou te explicar o que é isso. Por exemplo, se você tem urticária, coceira na pele, manchinhas branquinhas assim na pele, sabe, umas bolinhas aqui no braço, parecendo uns cravinhos ou nas costas, mas que não estoura? Então, isso é um sinal que seu intestino não está muito bom. Se você tem muita micose de unha, micose de pele, isso também é um sinal que seu intestino não está bom. Se você tem muita caspa, muita seborreia, isso também é um sinal que seu intestino não está muito bom. Se você tem muita fadiga, muito cansaço, fica assim muito mole ao longo do dia, isso também é um sinal que seu intestino não está bom. Então, tá vendo? Nem sempre nós vamos ter sinais e sintomas clássicos do nosso intestino. Eles podem aparecer também através da nossa pele, através do nosso cansaço, através de outros sinais e sintomas. Então, fiquem atentos a isso também e façam a modulação intestinal. Nós temos esse mini curso aqui na plataforma e ele tem cardápio, tem tudo aí para vocês. Tenho certeza que vocês vão amar, tá certo? Ainda falando sobre intestino e como ele pode afetar a sua fertilidade, então eu vou chamar a atenção aqui para quem tem síndrome do intestino irritável, tá? Se você tem a síndrome do intestino irritável, saiba que sim, isso pode estar te atrapalhando na sua fertilidade, porque quem tem essa síndrome são geralmente aquelas pessoas que oscilam entre intestino muito preso e intestino solto, ou seja, tem diarreia ou intestino, aquele cocô mais bolinha, tá? Muitos gases e passa muito mal e sente muito cansaço. Isso piora consideravelmente a absorção de nutrientes e pode sim estar afetando a sua fertilidade, tá? Existe um estudo que foi feito que as pessoas com síndrome do intestino irritável têm mais tendência a ter, por exemplo, gravidez ectópica e aborto espontâneo, né, comparado com um grupo de mulheres que não tem síndrome do intestino irritável. Então, olha a importância de você cuidar do seu intestino também para a sua gestação, para ter uma gestação saudável. E se você já teve aí, por exemplo, a gravidez ectópica, vale, né, a pena pesquisar se você não tem a síndrome do intestino irritável. E tem, gente, quem tem gravidez ectópica, quem já teve gravidez ectópica, tem tudo a relação com o intestino, né? Gravidez ectópica é quando a trompa ela não funciona bem, ela pode estar ali inflamada, enfim. E o fato dela estar dessa forma tem uma ligação muito forte com o intestino muito inflamado, que provoca essa inflamação sistêmica e pode provocar uma inflamação sim nas suas trompas. E essa comunicação muito íntima entre intestino e vagina pode migrar as bactérias do intestino, migra para a bactéria vaginal e aí provoca o quê? Uma desbiose vaginal também. E essa desbiose vaginal
provoca lá nas trompas uma alteração tubária e aí pode provocar, por exemplo, a gravidez ectópica. Então olha como que as coisas estão muito interligadas, né? O intestino comunicando com a vagina, comunicando com o ambiente ali dentro do útero, comunicando com suas trompas. Então tudo ali interligado, tá? Outra condição intestinal que vale a pena muito investigar é a questão da doença celíaca, que é uma doença autoimune, né? E que sim pode afetar a fertilidade, tá? Pelo fato, né, da doença celíaca ser uma doença autoimune, a gente vai falar um pouco mais pra frente como que esse fator imunidade ele atrapalha principalmente no processo da implantação desse embrião, né, da implantação desse bebê, tá? E no desenvolvimento aí inicial. Então, quem tem doença celíaca, quem é celíaco, precisa modular o intestino, deixar esse intestino bem modulado para não ocorrer, por exemplo, um aborto ou ter falhas de implantação, né? Então tem que pesquisar. Existem alguns estudos que mostram realmente essa relação de doença celíaca com mulheres, por exemplo, que nunca engravidaram, né? Tem um percentual delas que têm a doença celíaca e não sabiam, por exemplo, tá? E é um exame muito simples de se fazer, pode ser um exame de sangue, por exemplo, tá bom? Mas normalmente quem tem a doença celíaca já sabe, né, que tem a doença, mas vale a pena também pesquisar e tem que modular o intestino. Lembrando que 70% da sua imunidade está no seu intestino. Então, quando a gente modula o intestino, a gente também está fazendo uma modulação no seu sistema imunológico. Novamente, tudo interligado, tá? E por último, né, a doença inflamatória intestinal, que é quando, gente, o revestimento ali do seu intestino, ele fica mesmo inflamadinho, fica vermelhinho, né? E isso causa diarreia, fezes com sangue, a fadiga, perda de peso. Então, quando você perde muito peso muito rápido, pode ser uma doença inflamatória intestinal. Então, nesses casos também, tem que passar pela modulação intestinal, tem que consertar esse intestino para desinflamar ele, né? E conseguir aí ter uma absorção, né, de nutrientes corretas e não gerar essa inflamação crônica no seu corpo que é causada por esse intestino aí que está inflamado, né? E eu tinha falado que era por último, né? Mas tem mais um item aqui muito importante dessa parte da saúde intestinal, que é o seguinte: quem aí está com obesidade, ou seja, tá com excesso de peso, aquele IMC acima de 35, 40, ali já tá num estágio mesmo de obesidade, precisa modular o intestino, porque a gente sabe que essa microbiota do obeso, ela é modificada, tá? Então, quando a gente cuida dessa microbiota, quando a gente cuida dessas bactérias do intestino de uma pessoa que está acima do peso, a gente começa a modular esse intestino até para facilitar a perda de peso e também para melhorar a absorção de nutrientes. Então, hoje a gente já se sabe que pacientes, né, pessoas com excesso de peso têm a desbiose intestinal, tem essa microbiota, tem essas bactérias intestinais muito desbalanceadas e a gente precisa modular esse intestino para a gente poder até conseguir um emagrecimento efetivo e ter uma absorção aí de nutrientes da maneira correta, tá bom? E agora sim, gente, o último tópico aqui dessa parte de intestino é para você, mulher, que tem síndrome dos ovários policísticos. Então, quem tem a SOP, síndrome dos ovários policísticos, também tem essa microbiota também alterada. E essa microbiota alterada prejudica a SOP, aumenta a resistência à insulina, por exemplo, né? Causa esses distúrbios também intestinais, diminui a absorção de nutrientes. E se você, então, tem a SOP, tem a síndrome do intestino, tem a síndrome dos ovários policísticos, desculpa, você precisa então fazer também a modulação intestinal para reequilibrar essa flora intestinal para o tratamento da SOP. Então, mulheres com SOP também devem fazer, né, a parte da modulação intestinal, tá bom? Então, não deixem de conferir aqui embaixo o nosso mini curso do intestino, tá?
Segundo tópico, então, aqui dentro do pilar da nutrição é a desinflamação, tá? E o que é um corpo que está inflamado? Gente, pensa o seguinte, quando você tava lá com uma garganta inflamada, como é que sua garganta ficava? Sua garganta ficava vermelha, inchada, ela doía, não era isso? E aí você, né, tinha que tomar um remédio e tal, e depois passava aquela inflamação. Isso que a gente chama de inflamação aguda, né? Instala aqui uma bactéria, seu corpo vem aqui, combate essa bactéria, gera calor no lugar, gera dor, rubor, né? Fica inchado, fica inflamado, dói, e aí depois passa, seu sistema imunológico dá conta, ou você vai tomar um antibiótico e vai passar. Quando a gente tem uma inflamação crônica no nosso corpo, aí o esquema já é um pouquinho diferente. Porque essa inflamação, essa chama, né, ela fica acesa o tempo inteiro. É o que a gente chama de inflamação crônica de baixo grau, tá? Ou seja, você tá o tempo todo inflamada, só que ali, ó, com os níveis bem baixinhos de inflamação. Só que, ó, essa inflamação tá aí no seu corpo há muito tempo. E essa inflamação pode sim impedir do embrião instalar ali. Então pensa, um corpo que está inflamado, um corpo que está em chamas, né? Um corpo que está sendo ativado ali, ativando o seu sistema imunológico a todo momento. É um corpo que está propício para receber um embriãozinho, que está pronto ali para gestar? Não, né? Então, um corpo que está desinflamado, né? Ou seja, que não tem essa inflamação crônica, tá? É um corpo que está pronto para gestar. E sim, essa inflamação, ela te impede de engravidar. Olha para você ver esses dados aqui. Mais de 70% das mulheres com infertilidade inexplicável têm altos níveis de inflamação e de estresse oxidativo. Então, quem foi diagnosticado, por exemplo, com isca, né, que é a infertilidade sem causa aparente, ou você que está tentando há muito tempo engravidar e não consegue, e nunca te disseram que você tem, pode ser a inflamação crônica. Pode ser que isso esteja te impedindo de engravidar. Mulheres com SOP também, com síndrome dos ovários policísticos, também estão inflamadas. A SOP também é uma doença inflamatória, assim como a endometriose também é uma doença inflamatória. Então, gente, olha aqui, a endometriose, você pode até operar os focos, você pode até ir lá no cirurgião e tirar os focos, mas você não está livre da inflamação provocada pela doença, né, pela doença endometriose. Então, essa inflamação você controla com a nutrição. Você vai desinflamar o seu corpo através da nutrição, através dos seus hábitos. A SOP também é uma doença inflamatória, você também vai controlar essa inflamação da SOP também através da nutrição, dos seus hábitos de vida, do que você está comendo, tá? E o fator masculino, Gabi, também tem ligação com essa inflamação crônica? Sim, tá? O homem, quanto mais inflamado ele tá, mais estresse ele gera no corpo dele e esse estresse mata os espermatozoides. E aí tem ali no espermograma, né? Baixa contagem de espermatozoides, baixa motilidade, baixa qualidade. Então, quando a gente melhora a inflamação, desinflama o seu corpo, a gente consegue espermatozoides de melhor qualidade. De maior quantidade também, a gente consegue, né, mais espermatozoides. Então, olha o quanto é importante a gente passar por esse processo também de desinflamação. E como que a gente faz isso, né, Gabi? Como que eu saio desse status de inflamação para desinflamação? Como eu desinflamo o meu corpo? Bom, além das aulas que estão linkadas aqui embaixo para vocês, né? Tudo que eu falo aqui dentro, eu e os professores, né, de nutrição aqui dentro da plataforma, é baseado dentro de uma alimentação anti-inflamatória, de uma alimentação que vai desinflamar o seu corpo. Só para lembrar vocês, quais são os alimentos mais inflamatórios?
açúcar, álcool, café, alimentos industrializados, o glúten, né? O glúten tá onde? Na farinha de trigo, farinha branca, né? Pão, bolo, massa, biscoito. Isso tudo são alimentos inflamatórios. Então, será que a sua alimentação é uma alimentação inflamatória? Vamos ver aqui. Acorda de manhã, toma um cafezinho com pão. Aí na hora do intervalo ali come um biscoitinho. Aí na hora do almoço não bota quase nada de salada nem legumes no almoço, é só arroz, macarrão, batata, carne. A carne também tem um potencial inflamatório. À tarde de novo, um bolo, um biscoito, um café. E de noite um macarrão, um pão, um sanduíche, um fast food. É uma alimentação inflamatória. Um snack que você abre ali, um Cheetos, um pacote de biscoito, é uma alimentação inflamatória. Então, o que é uma alimentação anti-inflamatória? É a alimentação que eu proponho aqui para vocês dentro do programa. Dentro aqui da nossa plataforma do Atitude Conceber. Que é uma alimentação de comida de verdade. Baseada em vegetais, frutas, peixes, ovos, castanhas, sementes. Então a gente começa a fazer toda essa mudança alimentar, tirando esses alimentos inflamatórios e incluindo os alimentos anti-inflamatórios e também ricos em nutrientes para desinflamar o seu corpo. E por isso que você começa a se sentir muito bem, animada, com mais energia, desinflamada. Quantos de vocês falam isso aqui pra mim? Gabi, eu estou mais desinflamada, eu desinchei. Nossa, quanto tempo eu não me sentia tão bem assim, porque a gente fez essa mudança no seu padrão alimentar, tá? O terceiro tópico é suporte para o sistema imunológico. Aqui é muito importante, principalmente para quem tem doença autoimune. Ou seja, para quem tem Hashimoto, artrite reumatoide, doença celíaca, que nós já falamos aqui, né? Psoríase, esse conjunto aí de doenças, né, que ativa o nosso sistema imunológico. Se você tem doença autoimune, você precisa olhar para ela e cuidar dessa doença autoimune, silenciando ela para que você tenha aí uma concepção, né, 100% aí e tenha seu bebê no colo. E por que a doença autoimune, Gabi? Por que a gente precisa dar esse suporte imunológico, né? Isso atrapalha na nossa fertilidade? Sim, quem tem doença autoimune tem maior tendência de ter falhas de implantação, abortos recorrentes, ou pode ser que você tenha doença autoimune e nunca teve um beta positivo, porque dificulta realmente essa implantação desse embrião. Então, você precisa silenciar o seu sistema imunológico. Então é o seguinte, quando, né, a gente tem essa doença autoimune, o que ela faz? Por exemplo, eu vou citar a doença de Hashimoto, que é a doença que ataca a tireoide, que ela é a mais comum de todas, tá? Quem tem a doença de Hashimoto, então, tem os anticorpos anti-TPO, ou seja, os anticorpos que atacam a sua tireoide, tá? E esses anticorpos, eles ficam ativos ali na sua corrente sanguínea o tempo todo, tá? E esses anticorpos, gente, eles são células de defesa que quando aparece um corpo estranho, eles são programados a ir lá e destruir aquele corpo estranho. E o embrião é um corpo estranho. Então, quando você está tentando aí engravidar, tentando conceber, o que acontece quando você tem uma doença autoimune? Esses anticorpos atacam o embrião, tenta não aí dar falha de implantação. Não deixa esse embrião implantar, porque acha que o embrião é um corpo estranho. E ele de fato, é um corpo estranho. Então não deixa ele implantar. E aí, como que a gente faz para uma mulher que tenha, né, doença autoimune, né, controlar esse sistema imunológico? A gente precisa silenciar o seu sistema imunológico e dar suporte para ele, para que, né, você consiga
ter a concepção perfeita, para que você consiga ter a implantação principalmente. E aqui também abaixo desse vídeo temos as aulas de falha de implantação, sistema imunológico, a dieta do sistema imunológico, como que a gente silencia esse sistema imunológico, tá certo? Então, se você tem doença imunológica, não deixe de praticar, né, essa dieta, esses princípios para silenciar o seu sistema imunológico, para você ter aí uma boa implantação, tá bom? O sistema imunológico também ele é vital, né, para você ter uma gravidez saudável. Então não é só na concepção é o principal. Quando a gente passa por essa primeira etapa aqui da concepção, é uma vitória ter o beta positivo, mas durante a gestação também tem que cuidar dessa doença autoimune, até mesmo para você não transmitir ela para o seu bebê, né? É o que a gente chama, de programação metabólica. Eu tenho uma doença genética, eu tenho uma doença autoimune, né? E eu não quero passar isso para o meu bebê. Como que a gente faz isso? Ou como que a gente tenta fazer isso? Através da programação metabólica. Isso garante que meu bebê não vá desenvolver a doença autoimune? Não, mas isso previne que ele não tenha, entendeu? Então, assim, isso faz com que diminua as chances que ele, né, para ele desenvolver essa doença. Isso diminui as chances. Mas não é 100%, obviamente, tá? Mas olha o quanto que isso é importante. Então, por exemplo, se você tem Hashimoto e você não quer passar isso para o seu filho ou para sua filha, silencie essa doença, né? Cuide de você durante essa gestação para que você, né, tenha esse controle do seu sistema imunológico, para que você não, né, passe isso para o seu bebê, para que você faça essa programação metabólica, né? Para que você evite que ele tenha também, né? Para que ele não desenvolva essa doença autoimune, tá bom? Isso é muito importante. E como que essa fase de pré-concepção, né, ela pode te ajudar nessa programação metabólica, para justamente você não passar isso de mãe para filho, né? Bom, Gabi, como que eu vou saber que eu tenho doença autoimune? Às vezes você tá aí se questionando isso também. Será que eu tenho doença autoimune, né? Nunca ninguém pesquisou em mim. Eu tenho falha de implantação, eu nunca engravidei. Eu já tive um beta, mas eu tive abortos e tudo. Será que eu tenho doença autoimune? Bom, claro, você precisa de um médico para te ajudar, né? E aqui na plataforma a gente tem o mapa dos médicos e eu vou citar aqui para você alguns sinais e sintomas muito clássicos que aparecem nas pessoas que têm doença autoimune. Se você se identificar com esses sinais e sintomas, você deve procurar um médico para fazer essa investigação mais completa. Geralmente até um reumatologista, tá, gente, costuma ajudar bastante nesses casos para investigação de doenças autoimunes, de possíveis doenças autoimunes. Então, quais são os sinais e sintomas comuns, né? Dores musculares e articulares, né? Sensibilidades, inchaços também, dificuldade de concentração, alergias, aquela pessoa que o tempo inteiro muito alérgica, qualquer coisa que come dá coceira, alergia, enfim. Problemas digestivos, tá? Fica constantemente doente, tá? Alterações na pele, erupções cutâneas inexplicáveis, desequilíbrio, né, do açúcar no sangue, ou seja, hiperglicemia, hipoglicemia também, tem que investigar essa parte de doença autoimune, e fadiga extrema, aquela pessoa que muito fadigada, não tem energia para nada, já tentou de tudo, não melhora, precisa investigar então se tem aí algum tipo de doença autoimune. Então essa parte também é muito importante e não deixe de cuidar da sua alimentação para melhorar o seu sistema imunológico. E claro, né, você tem toda essa parte do sistema imunológico aqui na plataforma do nosso Atitude Concebida. O quarto tópico aqui dentro do pilar da nutrição é a saúde mitocondrial ou booster mitocondrial, tá? E as mitocôndrias, né, gente, elas fazem parte das nossas células, tá? Elas são as fábricas de energia da nossa célula. Então, ou seja, também as fábricas de energia do nosso corpo, tá? E falando, né, nessa questão de energia, qual que é a célula, né, do nosso corpo
que depende de muita energia, que precisa de muita mitocôndria, mais do que qualquer outra célula do seu corpo. Você sabe qual célula que é essa que eu tô falando? O seu óvulo. Sim, o seu óvulo é a célula que tem mais mitocôndria, que tem mais fábricas de energia do seu corpo inteiro. São mais de 100 milhões de mitocôndrias e na fase madura ali do óvulo chega a ter mais de 500 milhões de mitocôndrias. E são elas que definem se você tem um óvulo de boa qualidade ou de má qualidade. Mas por que, Gabi? Porque, gente, a mitocôndria, como eu disse, ela é uma fábrica de energia. Então, quando o óvulo encontra com o espermatozoide e há fecundação, imediatamente já começa aqui uma divisão celular, né? E essa divisão celular, ela é essencial para formar o quê? O embriãozinho ali no final. E para que isso ocorra, o que precisa ter? Mitocôndrias, energia, para ter essa divisão celular. Então, olha para você ver. A concepção, ela ocorre lá na trompa. Então, lá na trompa, o óvulo, né, ele fecunda e começa essa divisão, ou seja, ele precisa de ter muita energia ali para fazer essa divisão rápida. E aí, gente, quando há falha de energia, quando não tem energia suficiente, o que acontece? Pode ocorrer falha no DNA, né? Ou seja, são as síndromes também, tá ligado também com essa falha de energia, tá? Então, porque não houve a quebra, não houve essa divisão corretamente, tá bom? Então, a gente coloca bastante energia, precisa de bastante energia aqui para fazer essa divisão celular. E aí, esse óvulo, ele tem que sair, né, da sua trompa e até o seu útero para ele fecundar. Olha o caminho que ele tem que percorrer e ter energia suficiente para ele fazer o quê? A implantação. Ele tem que implantar. Isso aqui tudo que ele faz, tanto a divisão celular aqui dentro da trompa, quanto esse processo dessa caminhada aqui até o seu útero e a implantação, é com a energia celular do seu óvulo, são com as suas mitocôndrias. Então, se tem pouca mitocôndria, vai ter falha aqui, não consegue chegar lá para poder implantar, tem falha de implantação, o embrião não consegue desenvolver. Existe também a parte ligada às anomalias genéticas, né, às síndromes, porque não houve essa divisão perfeita por falha de energia. Então, gente, mitocôndria é tudo na fertilidade. E é claro que a nutrição pode ajudar em aumentar a quantidade dessas mitocôndrias dentro do seu óvulo. E também para o espermatozoide é muito importante ter mitocôndrias. Por quê? Porque o espermatozoide, para ele nadar, esse bater o flagelo, ou seja, para ele nadar, ele precisa ter energia. Então, quando o espermatozoide ele nada em busca do óvulo, ele precisa ter muita energia, ou seja, ele tem muitas mitocôndrias ali na cauda. Então, se o seu marido tem baixa motilidade no espermograma dele, significa que o espermatozoide tem pouca energia, ele não consegue nadar. Então, a gente precisa melhorar as mitocôndrias para dar energia para esse espermatozoide, para ele conseguir nadar mais rápido e chegar lá no óvulo mais rápido, tá? Então, tanto para a mulher quanto para o homem, melhorar a quantidade de mitocôndrias é essencial para você ter uma fecundação perfeita, para você ter um bom óvulo e um bom espermatozoide. E aí, tendo um bom óvulo e um bom espermatozoide, a gente tem uma boa concepção. E aí, o bebê no colo. Então, e você também, por exemplo, que tem baixa reserva ovariana, você que está acima dos 35, 37, 40 anos, você precisa melhorar a qualidade do seu óvulo. Gabi, eu tenho poucos óvulos, o que eu faço? Eu tenho baixa reserva ovariana. Bom, a quantidade de óvulos não tem como a gente mudar, mas tem como a gente melhorar a qualidade dos seus óvulos. E como a gente melhora a qualidade dos seus óvulos?
com o número dessas mitocôndrias, aumentando a quantidade de fábricas de energia dentro do seu óvulo. Então, por isso que tem as aulas linkadas aqui para vocês abaixo desse vídeo de saúde mitocondrial, para vocês incluírem tanto a suplementação quanto os alimentos para promoção dessa saúde mitocondrial, para a gente aumentar a quantidade dessas mitocôndrias. E então isso é fundamental para todo mundo que está tentando engravidar, mas principalmente para você que tem baixa reserva ovariana e para você que está acima dos 35, 37 anos, tem que fazer booster mitocondrial, tem que promover a saúde mitocondrial para melhorar a qualidade desse óvulo, tá? E o que pode então reduzir as nossas mitocôndrias, né? Então, primeira coisa, falta de nutrientes, principalmente do complexo B, que a gente acha aí na couve, no espinafre. O complexo B, gente, ele tá principalmente nos vegetais verdes escuros, tá? E aí, a falta desses nutrientes, desse complexo, depleta, né? Mata ali as nossas mitocôndrias. Então, a gente começa a perder a função mitocondrial. A gente tem a morte dessas mitocôndrias, tá? Ou seja, a gente perde as nossas fabriquinhas de energia, a gente fica com menos energia, tá? Dieta pobre em proteína também causa uma morte dessas mitocôndrias, né? Então a gente precisa ter esse balanço dessas proteínas. Não é comer proteína o dia todo, pelo amor de Deus, não é isso. Mas também não é comer zero de proteína. Para quem é vegano e vegetariano, tem as proteínas vegetais. E aí tem que fazer uma dieta bem balanceada, bem equilibrada, tá? Outra coisa é o estresse oxidativo, ou seja, toda vez que a gente fica muito estressado mesmo, dorme mal, come os alimentos inflamatórios, isso gera um estresse no nosso corpo, né? E isso mata as nossas mitocôndrias, a gente perde as nossas fabriquinhas ali de energia, tá? E um terceiro fator também que piora, né, que mata as nossas mitocôndrias é a resistência à insulina. E aí quem tem SOP, quem tem endometriose, quem tem obesidade, sobrepeso, tem o quê? A resistência à insulina. E aí precisa tratar a resistência à insulina porque ela provoca morte das nossas mitocôndrias. E tem uma aula específica aqui de resistência à insulina, convido você a assistir aqui na nossa plataforma do Atitude Conceber. E outro fator também que influencia muito nas nossas mitocôndrias é o fator idade, né, gente? Então, quanto mais velha a gente vai ficando, menos mitocôndrias a gente vai produzindo. Por isso que a gente tem que ir na contramão da nossa idade, por isso que a gente tem que praticar atividade física, dormir bem, consumir os alimentos para promover, né, a saúde mitocondrial, consumir a suplementação para poder promover a saúde mitocondrial, para a gente aumentar a quantidade dessas mitocôndrias que a gente vai perdendo ao longo aí do tempo. Então a idade também é um fator que contribui para a morte dessas mitocôndrias e aí tem como a gente reverter isso através dos nossos hábitos de vida, tá? Outra coisa muito importante sobre as mitocôndrias que vocês precisam saber é que elas também regulam os nossos hormônios. Sim, gente. Então, quando a Thalita fala lá para vocês de equilíbrio hormonal, para você ter todo aquele equilíbrio ali, você precisa delas, das nossas mitocôndrias, porque é a partir delas que nós produzimos os nossos hormônios. Então, olha a importância dessa mitocôndriazinha, dessa organela dentro da nossa célula, né? Então, se você tem poucas mitocôndrias, por exemplo, você vai ter uma deficiência hormonal. Então, você otimizando a sua saúde mitocondrial, você promovendo a sua saúde mitocondrial, você vai melhorar também o seu equilíbrio hormonal. Você vai melhorar a sua produção dos seus hormônios. E isso é real, gente. Começa a fazer tudo que eu ensino aqui para vocês sobre saúde mitocondrial, que vocês vão perceber o quanto que isso melhora. E assim, em exames, vocês vão ver quanto que melhora a questão hormonal no corpo de vocês quando a gente melhora a saúde das mitocôndrias. Isso tanto para homem quanto para mulher, tá? E o nosso quinto tópico, né, é os nutrientes para o equilíbrio hormonal. Então, a gente tem que lembrar que os nutrientes, né, eles dão suporte para o nosso corpo, para ele produzir os nossos hormônios. Então, gente, pensa num bolo, né?
Um bolo, para ele ficar pronto, o que a gente precisa? A gente precisa de farinha, a gente precisa de ovos, a gente precisa de óleo, a gente precisa de manteiga, a gente precisa de leite. Então é como se esses ingredientes fossem os nutrientes. Complexo B, vitamina A, vitamina D, vitamina C, vitamina E, né? Então esses ingredientes é como se fossem, né, os ingredientes para o nosso bolo. E aí quando a gente junta tudo ali, a gente consegue produzir um bolo, ou seja, consegue produzir um hormônio. Então precisamos ter muitos nutrientes para a gente poder ter a nossa produção hormonal muito boa. Então quando vocês assistirem a aula lá da Thalita do equilíbrio hormonal, vocês têm que lembrar dessa aula aqui também, que para ter equilíbrio hormonal, você precisa ter equilíbrio nutricional e saúde mitocondrial, para ter essa promoção desses hormônios, tá? Então, Gabi, quais nutrientes que a gente precisa, né, para produzir os hormônios? Me dá aí a listinha ali que eu vou lá na farmácia agora e vou comprar todos os nutrientes que você falar. Bom, gente, primeira coisa, a gente precisa de todos os nutrientes, tá? É como se fosse um quebra-cabeça, que a gente vai encaixando ali as pecinhas. É como se fosse fazer um bolo, que a gente precisa de todos os elementos juntos. Será que um bolo vai ficar bom se a gente tirar o ovo da receita? Não, não vai ficar um bolo bom, vai ficar um bolo meio solado. Será que se a gente tirar a farinha ali para fazer o bolo, será que o bolo vai ficar bom? Também não vai ficar. Então o bolo só fica bom se tiver todos os ingredientes. Então você só consegue produzir os hormônios se você tiver todos os nutrientes, tá? E aí você pode ir lá então na farmácia comprar todos os nutrientes, comprar aquele complexo de vitaminas e minerais prontíssimos e prontos ali para você só tomar e aí vai fazer uma mágica, vai produzir todos os hormônios. Quem dera se fosse assim, gente. Bom, a suplementação ela é muito importante, mas não é tudo. Ela é a cerejinha do bolo ali, sabe? Ela é como se fosse uma caldinha ali do bolo que a gente está jogando por cima para otimizar, tá certo? Os nutrientes devem vir da nossa alimentação, primeiramente. Porque os nutrientes da alimentação, eles têm uma sinergia, eles entram no nosso corpo, eles têm toda uma função, ele é distribuído ali, todo de forma harmônica. É muito diferente de um nutriente que vem de uma cápsula, tá? Então, a gente precisa dos nutrientes da nossa alimentação, a base desses nutrientes precisa vir da nossa alimentação, e a gente vem suplementando, a gente vem complementando esses nutrientes com aquilo que a gente às vezes não consegue na nossa alimentação. Por exemplo, uma coenzima Q10, uma vitamina D, uma vitamina E. A gente complementa com o que a gente não consegue na nossa alimentação. Que aí, bum, faz mágica, né? A gente consegue aquele bolinho ali prontinho no final. Então não adianta comprar o complexo de vitaminas e minerais, gente. A gente precisa consumir diariamente uma dieta rica em nutrientes para repor isso e repor os seus hormônios, tá? E para você que tem um ciclo hormonal irregular, né? Ou seja, para você que não menstrua corretamente, para você que tem um ciclo menstrual muito longo ou muito curto e tá aqui desejando, né, regular o seu ciclo hormonal, você está no lugar certo, porque aqui nessa plataforma do Atitude Conceber, você vai aprender a consumir os nutrientes também específicos de acordo com cada fase do seu ciclo menstrual. Porque assim, dessa forma, você apoia cada fase do seu ciclo e aí você consegue otimizar os hormônios dessa fase e assim voltar a ter, né, o equilíbrio hormonal e a fazer o seu ciclo, né, menstrual regular. Uma dessas estratégias para a gente poder voltar a ter esse equilíbrio hormonal através dos nutrientes, através da nossa alimentação, é fazer o ciclo das sementes. E tem uma aula aqui na nossa plataforma do Atitude Conceber que está linkada aqui embaixo só sobre o ciclo das sementes e eu recomendo você começar a fazer ela agora, que ela vai apoiar os hormônios de cada fase do seu ciclo menstrual para cada vez ele ficar mais equilibrado e ter a promoção dos hormônios corretos de acordo com cada fase do seu ciclo. Isso é muito importante e muito bom fazer, porque quando você engravidar, você vai estar com os hormônios todos equilibrados. Bom,
Então é isso que eu queria trazer nessa aula desse pilar da nutrição para vocês entenderem o quanto a nutrição impacta na fertilidade de vocês. Então agora, minha querida, desfrute de todo o conteúdo que você tem aqui na plataforma e comece a praticar a nutrição na sua fertilidade. Um beijo e até a próxima aula. Tchauzinho!